Boa noite, graça e paz a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Queremos louvar a Deus por este tempo e por esta noite tão memorável. Hoje a gente tem a alegria de ter duas princesas do Senhor fazendo aniversário e a gente está muito feliz em poder dividir esse momento com elas. Então, nosso beijo, nosso abraço, um carinho todo especial a Mariana e a Fábia por este dia tão especial. Amém? Hoje Deus tem uma palavra para nós. Geralmente nas terças-feiras eu costumo fazer aquela salinha, convidar alguém, mas hoje será diferente. Hoje Deus vai ministrar uma palavra com você. Perguntei para o Senhor o que nós estamos precisando ouvir no dia de hoje. O que a igreja precisa ouvir? O que eu preciso ouvir, né? Porque quando a gente fala de igreja, começa por nós que estamos também ministrando. E antes de eu começar a falar a palavra, eu queria comunicar aqui a nossa tristeza e o nosso pesar pelo falecimento de um grande amigo nosso, em particular, uma pessoa muito querida minha, que é da família Neres, aí da Eva, da Fátima. A gente perdeu uma pessoa muito querida, que é o Chico, e nós queremos que Deus venha confortar o coração de vocês, acalentar. Não há muitas palavras que possam mudar a dor de tudo isso, mas que vocês se sintam abraçadas pelo Pai nesses dias, tá bom? Nós estamos orando por vocês, em especial com o coração bem triste por tudo que aconteceu. Que Deus abençoe cada um de vocês e conte com a gente em tudo. Amém? Hoje nós vamos falar acerca de... Nós temos estudado aí nas nossas salas a exigência de acertar, né? O caminho que eu preciso sempre acertar. Todos nós, a gente tem um anseio em acertar, a gente quer dar certo, a gente quer aprovação, a gente vive em busca de um ambiente de inteira aprovação. Durante toda a nossa vida, parece que a gente fica em busca de acertar e ser aprovado, acertar e ser aprovado. E quando isso não acontece? E quando a gente não tem o resultado que a gente quer? Então, há uma forma de a gente querer acertar com Deus e há uma forma de a gente querer acertar sem Deus. E os resultados também são diferentes. E nessa noite eu queria falar sobre isso. Queria que você abrisse um texto extremamente conhecido de todos nós, porém a gente vai fazer um caminho aqui de um novo olhar, tá bom? Eu queria que você abrisse no livro de João. Hoje eu estou sem minha Bíblia, estou aqui no aplicativo. Não gosto muito, prefiro a minha Bíblia. Mas ok, vamos lá. João 4, a partir do 4 em diante. A gente vai falar de um texto muito conhecido, de uma história muito falada, ministrada, pregada, mas que uma coisa que eu tenho aprendido aos longos dos meus muitos anos de vida com Deus, porque eu conheci Jesus na minha infância, quando eu tinha 6 anos, é que a palavra de Deus se renova. E que ela sempre tem uma fonte nova dentro de um mesmo texto. A Bíblia, ela é um tesouro escondido, onde toda vez que eu pego o mesmo texto, Deus vai revelar um novo tesouro para mim. E a história da mulher de Samaria não é diferente. Há sempre um tesouro escondido por detrás daquele momento e daquele encontro de Jesus com aquela mulher. Então você abriu aí em João 4:4. Diz assim: era necessário passar por Samaria, pois a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto ao poço de Jacó, ali filho de José. Estava ali na fonte de Jacó Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase hora sexta, ou seja, era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade fazer compra. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, judeu, me pedes de beber, a mim, mulher samaritana? Os judeus e os samaritanos nem se comunicavam. Respondeu Jesus: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que está lhe oferecendo esta água, e tu pedirias, e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não
não tens como tirar a água, o poço é fundo. Pois onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, do poço, bebendo o próprio dele e os seus filhos? Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tem sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Passará para um processo de vida eterna. A mulher disse: Senhor, dá-me da água para que eu possa não mais ter sede. Respondeu Jesus: vai e chama o teu marido para que ele venha aqui. Ela respondeu: não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, não tem marido, porque 5 já tiveste, e o que tens agora não é teu. A gente vai começar esse diálogo, e eu vejo que as pessoas têm uma visão muito deturpada acerca desta mulher, e hoje eu queria falar dela. A gente olha e parece que é uma mulher do nosso tempo, né, do nosso momento, uma mulher da nossa atualidade. Uma mulher da nossa atualidade, ela pode se casar, não dá certo, ela separa, ela casa de novo, ela separa. A mulher da nossa atualidade, ela tem essa autonomia, claro. Ela pode recomeçar quantos casamentos ela quiser. Mas a mulher desse contexto, isso não acontecia com ela. Ela não podia se dar ao luxo de escolher nem com quem casar e nem se separa ou casa. Isso não estava sobre o direito da mulher. Então, a gente vai ver aqui um contexto de uma mulher, e eu queria muito que você pensasse nela, como eu tenho pensado nela. A coisa mais importante para uma mulher daquele tempo era ser casada e ter filho. Por isso que a esterilidade era uma grande vergonha para toda mulher. Casar era um sinônimo de que eu dei certo. E essa mulher queria muito dar certo. Mas ela entrou no primeiro casamento e ela tentou muito dar certo. Mas não deu certo. E aí o primeiro marido a põe para fora. Ela vai para o segundo marido e ela tenta dar certo, mas ela não dá certo. E mais uma vez ela é repudiada. E ela vai para o terceiro marido. E de novo ela é repudiada. A lei para as mulheres eram muito rígidas. Quando Jesus coloca ali o divórcio, Jesus coloca o divórcio como proteção da mulher. Porque a mulher era deixada por tanta coisa. E a gente vê aí um contexto de uma mulher que era abandonada. Era deixada a qualquer momento. Então, se ela não fosse perfeita, se ela não fosse boa o suficiente, se ela não estivesse adequada ao padrão, ela era abandonada. Você já parou para pensar que nível de cobrança, de crítica essa mulher vivia? Você já parou para pensar o que é você ter que ser perfeita o tempo inteiro e não errar em nada? Porque a qualquer falha, se eu queimar o arroz, se eu deixar a água do café ferver demais, se eu salgar lá o feijão, ele me dá uma carta de divórcio. Ou seja, ele me abandona pelo caminho. As mulheres viviam isso naquele tempo. Mas ela queria acertar. Ela não conseguia. Então, viver sobre crítica, viver sobre cobrança e sempre abandonada. Esse era o contexto dessa mulher. Porque às vezes a gente faz uma ideia de que ela ficava trocando de marido, tipo, eu gosto de viver essa vida. Não era assim. Era muito difícil. Ela não conseguia ser perfeita. E ela vivia num momento onde era necessário a perfeição. Ela tinha que acertar para ficar dentro de um casamento. Ela não conseguia. Eu não sei qual era a deficiência dela. Eu nem entendo qual era a limitação dessa mulher, mas ela tinha. E as leis eram tão rígidas para ela que não dava a ela o direito nem de tentar melhorar. Não serve, tchau. Você não cozinha bem, tchau. Você não é boa dona de casa, tchau. Não dava a ela o direito de evoluir. E é nesse contexto que a gente encontra essa mulher. Uma mulher que tenta uma vez, entra no segundo, no terceiro, infelizmente ela não dá certo. Então, há um caminho onde você pode dar certo com Deus ou sem Deus. Ela tentava dar certo, mas tinha uma coisa, não havia Deus. Deus não estava na história dela.
Toda vez que você tentar acertar sem Deus, você vai viver frustrações na sua vida. Toda vez que você tentar fazer o caminho com seu esforço, do seu jeito, porque você tem a sua crença de que você faz dar certo, você será frustrado no meio da história. Assim era a mulher samaritana, frustrada. E ela foi vivendo num contexto de tanta vergonha, tanta desonra. Ela foi vivendo um tempo tão triste, um tempo onde ela estava tão para baixo, que simplesmente para pensar. Você vai buscar uma água meio-dia para não encontrar ninguém olhar para a tua cara, ninguém ver você, porque você não sabe onde enfiar a tua cara de vergonha, porque você é um fracasso. Esse era o contexto dela. Meio-dia é a melhor hora. Meio-dia no deserto, sol lascando de doer, né? Ninguém vai buscar água. As mulheres iam buscar água antes do sol nascer. Mulheres que carregavam água naquele tempo e na cabeça. A lata d'água na cabeça, lá vem Maria. E era assim o contexto dela. E a gente fica pensando que chegou um momento que ela parou de tentar. Chegou um momento que ela parou de querer fazer isso. E aí ela disse, sabe de uma coisa? Já que eu não sou boa, já que eu não presto, já que eu não consigo acertar, qualquer coisa me serve. Tanto é que Jesus fala, tiveste 5 maridos, e este que tem não é teu. Jesus está dizendo, você já desistiu. Você aceitou a desonra. Porque uma mulher que chega no lugar onde eu vou viver até com aquilo que não é meu, ela já está vivendo em desonra. Ela já aceita a desonra. E aquela mulher já tinha aceitado a desistência desse lugar de fracasso. Esse é o contexto dessa mulher. E às vezes a gente se vê num ambiente assim, onde diz, olha, eu tento, eu não consigo acertar, eu vou desistir. Não dá certo para mim. Olha, eu não consigo acertar. Eu até quero acertar, mas eu não consigo. Ah, que história linda essa. Porque quando ela vai, na hora da desonra, meio-dia, era a hora da desonra. Ninguém me vê aqui. É a hora da vergonha, ninguém vai me achar. Quem que estava lá no poço? Por isso que eu gosto muito, e sempre vou repetir, João 4,4 fala assim, era necessário Jesus passar por Samaria. Nunca foi necessário, ele quis passar. Ele queria passar por lá. Porque Jesus quer passar no lugar do nosso fracasso. Jesus quer nos encontrar no lugar da nossa vergonha. Jesus quer fazer um encontro no lugar que é difícil. É esse lugar que ele quer encontrar a gente. No lugar onde eu não quero que ninguém me veja, que ninguém saiba, no lugar onde me dói. É este encontro que ele quer fazer. E Jesus simplesmente marca o encontro na hora certa, no tempo certo. Pega 12 discípulos e manda ir no mercado fazer comprinhas. Precisava de 12 fazer comprinhas? Não, mas ele queria ficar a sós com ela. Jesus queria muito ficar sozinho com ela. Ele queria falar com ela. Ele queria dar para ela uma coisa que ela não tinha. Você pode ser bom em tudo. Você pode se capacitar profissionalmente. Você pode se capacitar até de maneira teológica. Você pode pegar todas as ferramentas. Se você não tiver dentro de você aquilo que só Jesus podia dar para ela, você sentirá sempre uma pessoa vazia. Haverá sempre um vazio dentro de você. Jesus precisava dar para ela o que ela não tinha. Ela vivia acerca de uma lei muito rígida. Sabe, o país, as regras daquela nação era muito rígida para a mulher. Era uma lei muito severa e a lei vinha para condenar. Naquele momento, Jesus vem para redimir. Jesus vem para oferecer graça.
A lei totalmente intransigente, dura, severa. Jesus vem para ser o libertador dela. Isso é muito lindo. Ela estava sob desprezo, sob castigo, sozinha, abandonada. Jesus vem para fazer relacionamento com ela. Eu quero me relacionar com você. Jesus oferece algo que ninguém pode dar para ela. Então, no caminho de querer acertar, a gente pode terminar muito frustrado. E a nossa vida só muda quando Jesus chega nestes ambientes. No ambiente da frustração, no ambiente do desânimo, no ambiente onde eu vejo que eu não consegui mais. Olha, eu me esforcei, eu tentei, mas eu não consegui. Assim era a mulher de Samaria. Então, havia tantas cobranças sobre ela. Jesus não veio cobrar, Jesus veio oferecer. A graça de Deus vem oferecer para você aquilo que você precisa. E Ele vem oferecer uma água para ela. Que água é essa? Uma água viva. Por que uma água viva? Porque ela estava morta. Aquela mulher já estava morta por dentro. Ela precisava daquela água. Ela precisava beber daquela água. Sabe, queridos, nós precisamos beber mais dessa água. Essa água que nos lava, que nos limpa, sacia nossa sede. Essa água que nos transforma. É dela que a gente precisa. Os ambientes difíceis, em ambientes que muitas pessoas às vezes não conhecem sobre nós. Nós precisamos muito viver isso. E eu fico muito feliz porque essa mulher teve encontro com Jesus. E neste encontro, Jesus vai oferecendo a água, Ele se revela para ela, Ele conversa com ela, Ele tem um discurso com ela. E a coisa que mais me fascina é que ela começa a dizer, eu quero, me dá desta água. Eu quero, eu preciso. Preciso. Nosso coração tem que estar aberto para dizer, Senhor, eu preciso. Eu quero. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas, ela fala, não, mas isso eu já sei da Bíblia. Não, mas esse texto aqui, Deus já falou comigo. Não é sobre isto. É sobre a experiência de um Deus relacional que vem dar para você o que está faltando. Para uma vida de morte, Deus ofereceu a água viva. Do que você está precisando? O que você precisa? Você precisa falar com o Senhor. Você precisa conversar com Ele sobre isto. É interessante que após essa conversa, há uma mudança no comportamento dela. O texto vai falando que ela creu nisso. E ela tomou uma atitude muito importante. Ela larga o jarro e ela sai correndo para anunciar Jesus. Ela era vazia, a vida dela não tinha sentido. Quando ela encontra Jesus, e aí eu quero falar sobre a paternidade de Deus na nossa vida. A paternidade de Deus gera destino, gera identidade. Naquele momento foi gerado nela um destino. Aquela mulher anuncia Jesus para toda Samaria. Deus dá destino, Deus dá uma direção para ela. Deus revela quem ela era para o Pai. Deus firma a identidade dela naquele momento. O Senhor quer firmar a sua identidade. O Senhor quer dar para você destino. Ele é o Senhor que refaz todos os buracos negros que a vida deixou dentro de nós. Ele é a nossa esperança. Há um texto que eu gosto muito, há alguns textos que eu gosto muito. E eu gosto muito na Bíblia da palavra esperança. Hoje à tarde eu estava conversando com uma querida minha, e eu falei para ela o que essa palavra foi na minha vida durante um tempo. Há um tempo que às vezes a esperança é roubada da nossa história. Jesus vem resgatar e nos dar essa esperança. Lá em Jó, vai dizer assim, que há esperança, Jó 14:7, que há esperança até para uma árvore.
Até para uma árvore há esperança, que ainda que cortada, o Senhor vai fazer com que ela volte a brotar. Então não importa quem decepou você. Jesus quer pôr uma água aí dentro de você para você voltar a brotar. Para você voltar a jorrar vida. Para você voltar a ter vida neste lugar. Este é o Senhor. Esse texto é muito importante. Quantas vezes a vida veio e nos cortou, nos arrancou, nos feriu, nos machucou. Ele é a água que faz brotar de novo, trazer vida àquilo que está morto. Ele é a nossa esperança. O Senhor vai falando que Ele é aquele que traz vida e ressuscita. Há outro versículo que eu gosto muito, em Romanos, e fala assim: Abraão esperando contra a esperança. Você já parou para pensar o que é esperar contra a esperança? É não ter nenhuma esperança e você esperar nela. Então, em João 4,18, assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para se tornar pai das multidões. E ele se tornou. Você precisa crer, mesmo quando não há esperança. E eu quero muito que nesta noite você lembre que Jesus é a tua esperança. Ele é o teu Senhor. Ele é teu Redentor. Assim como o Senhor entra na vida daquela mulher e nunca mais aquela mulher foi a mesma. O Senhor quer ter também este encontro com você. Há um diálogo e um poço onde Ele está esperando você. Para uma conversa verdadeira, onde a gente vai dizer a verdade sobre quem somos, sobre o que estamos fazendo e sobre os nossos fracassos. Ele oferece uma água. E essa água vai nos transformar. Ela vai nos mudar. A água é vida. Jesus é a água que você precisa. Você precisa beber desta água. Você precisa beber desta fonte. Há muitos anos atrás, eu ainda nem sonhava morar na Bahia, eu só vinha aqui a passeio. Deus me deu uma visão. E eu guardo essa visão com muito carinho. Eu estava num ambiente, era um lugar, era um corredor e as portas das lojas iam abrindo. E conforme eu passava, as lojas iam abrindo. E na minha frente apareceu um ser, ele não pisava no chão, e o rosto dele ia se transformando. Só que eu olhava para ele, eu sentia vontade de vomitar, só tinha ânsia de vômito. Era rostos desfigurados. E ele falou para mim: tudo o que você quiser, você pode me pedir que eu vou te dar. Eu entendi quem ele é. E em mim jorrava assim, uma ânsia, um nojo, era uma coisa muito repulsiva. Eu saí desse ambiente, e aí eu me vi num lugar muito escuro, um breu, não havia claridade nenhuma. E eu ouvia muitos choros. Muitos choros. Quando eu olhei para cima, eu vi gaiolas gigantes com mulheres dentro. Muitas gaiolas. Eu conseguia, de alguma forma, eu lembro que eu conseguia acessar as gaiolas, eu ia tirando essas mulheres. E elas iam saindo das gaiolas e nós íamos correndo por esse lugar até chegarmos a uma estrada. E corríamos por essa estrada. Mas a gente corria tanto e nós cansamos de tanto correr. E chegou um momento que eu não tinha mais fôlego. E nesse momento eu olhei para o lado, eu vi uma mão junta, essa mão estava furada. E dela jorrava uma água, onde eu pude parar e beber. Eu e todas essas mulheres. E depois eu não conseguia ver ele. Era impossível olhar para ele. Mas eu vi a mão dele. E eu bebi desta água. E nós continuamos o caminho. Lá na frente, havia um muro muito alto. E eu via muitos pastores fazendo como se fossem escadas com as mãos para nos ajudar a sair daquele lugar. Essa visão eu tive há muitos anos atrás. Mas eu vou dizer para você, a sensação daquele dia,
da minha visão e daquela água que eu bebi, é que eu estava saciada, revigorada e com muita força para continuar. O Senhor quer nesta noite oferecer esta água para você. Feche seus olhos aí onde você está. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Deus ministrar na sua vida. Deixa Deus tocar em você. Não é tempo de estarmos desatentos à voz que o Pai tem para nos dar nesta noite. Deus quer tocar em você de uma maneira muito diferente. Feche seus olhos. Senhor, nós te somos gratos pela tua palavra. Como eu ministrei, ela se renova a cada manhã. Ela nos renova. Senhor, ela nos liberta, ela nos sara. Pai querido, oh Deus amado, nesta noite, nos toca, Senhor, de uma maneira muito especial, única, verdadeira. Senhor, nós queremos pedir o seu toque sobre nós, o seu toque sobre a nossa vida, a nossa história. Nós queremos dar certo só se o Senhor estiver no negócio, porque sem o Senhor é vida de frustração. Pai querido, nos visita nesta noite. Visita a nossa cidade, Senhor. Toca nela. Toca em Santo Antônio de Jesus. Toca nas famílias. Toca nos pastores, Pai. Toca em cada igreja, em cada bairro. Senhor, nós não podemos conter doenças, vírus, o Senhor pode. Nós não temos como parar as coisas. Basta uma palavra tua e tudo muda. Toca no Brasil, Senhor. Toca, Senhor, no Brasil. Toca com a tua mão que verte vida. Senhor, abençoa, Pai, de maneira muito especial a vida do Jackson, do Juliano, de sua família. Ser com eles, Pai, ser com a Luziane, ser com os nossos queridos que têm nos acompanhado, Senhor, nas nossas lives, quem está nos assistindo agora, que receba uma porção do Senhor nesta noite. Pai, de encontro, Senhor, a Cida. Senhor, nós temos muitas pessoas doentes na nossa cidade. Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Pedimos agora, Pai, Tua mão de cura. Jeová Rafá, vem nos curar. Vem tocar na vida, Senhor, do Teu povo. Senhor, eu sei que há pessoas que estão me assistindo essa live, que estão desanimadas, que estão sem esperança. O Senhor diz para você nesta noite, eu sou a tua esperança. E nessa noite Ele está indo até a sua casa, com um toque todo especial. Assim como Ele quis passar por Samaria, Ele quer passar pela tua casa. Ele quer entrar, Ele quer fazer morada. Deus, obrigada por esta noite. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que tem estado junto conosco também aqui na live, nos ajudando no serviço. As pessoas que ficam por detrás dessa tela para que isso aconteça. Os músicos. Senhor, as pessoas que ajudam na divulgação. Estende a tua mão para abençoá-los, Pai. Obrigado por aqueles irmãos que vêm toda semana comigo, Senhor, limpar esta igreja. Higienizar ela inteira para que possamos usá-la. Obrigado por esses irmãos que vêm te servir em tempos difíceis. Obrigada, Deus, por eles. Obrigado por aqueles que vêm na semana aqui orar comigo. Oh, Deus, muito obrigada. Porque a gente sente o teu amor na maneira como as pessoas, Pai, têm vivido e nos ajudado aqui, Senhor. Obrigado por aqueles que têm ofertado e dizimado na tua casa, para que a gente possa estar aqui hoje. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus.